Meu pai me expulsou de casa aos 17 anos depois, ele implorou para morar comigo. A frase que selou meu destino foi dita com uma frieza que congelaria o próprio inferno. Se você sair por essa porta agora, nunca mais volte. As palavras saíram da boca do meu pai, Mark, mas a melodia era de Sarah, sua esposa, que observava tudo de um canto da sala com um sorriso quase imperceptível de satisfação. A porta de carvalho maciço bateu atrás de mim, o som ecoando na rua silenciosa e na minha alma vazia. Eu tinha completado 17 anos há apenas 2 meses. Em minha mochila puída, eu carregava 3 camisetas, 2 calças, um moletom, meus livros de história e matemática, e exatamente $83,50, cada centavo ganho servindo hambúrgueres gordurosos em uma lanchonete que cheirava a fritura velha. A neve fina e cortante de novembro começava a cobrir as calçadas de Chicago, um presságio do inverno rigoroso que eu enfrentaria sozinho. O motivo da minha expulsão, a traição final, foi minha recusa em entregar meu suado salário e o último resquício de herança da minha avó para financiar o mais recente esquema de enriquecimento rápido deles, uma franquia de iogurte congelado. Para que se possa compreender a magnitude daquele momento, é preciso voltar no tempo, para uma vida que parece pertencer a outra pessoa. Meu nome é Ethan. Até os meus 12 anos, a vida era um sinônimo de segurança e calor. Minha mãe, Eleanor, era o centro do nosso universo. Ela tinha o dom de transformar nossa pequena casa em um refúgio, com o cheiro constante de pão assando e o som de sua risada preenchendo cada cômodo. Meu pai era seu complemento perfeito. Mark era um homem que sorria com os olhos, que me ensinou a arremessar uma bola de beisebol e que pacientemente me ajudava a construir modelos complexos de aviões na mesa da cozinha. Éramos uma trindade inseparável. Então, o câncer veio como um ladrão noturno e roubou a luz da nossa casa. O diagnóstico foi rápido, a deterioração cruel, e em menos de 1 ano, minha mãe se foi. A morte dela não apenas levou a minha mãe, mas também o meu pai. O homem vibrante que eu conhecia desapareceu, substituído por uma casca oca. O luto o afogou em um oceano de apatia e uísque barato. Por quase 2 anos, ele viveu em uma névoa, perdendo o emprego e passando os dias no sofá, encarando a televisão desligada. Eu aprendi a ser invisível, a fazer meu próprio sanduíche para o almoço, a lavar meu uniforme e a caminhar sozinho para a escola, pois qualquer barulho parecia perturbar a mortalha de silêncio que ele havia criado. Foi nesse vácuo que Sarah surgiu. Ela era uma colega de trabalho de um emprego antigo dele, uma viúva que apareceu em nossa porta com uma caçarola e um discurso ensaiado sobre entender a dor da perda. Inicialmente, sua presença foi um alívio. Ela fez meu pai se barbear, fez com que ele saísse de casa. Ela falava com uma voz suave e persuasiva, e sob sua orientação, o uísque foi substituído por chá gelado. Ele começou a sorrir de novo, um sorriso fraco, mas ainda assim um sorriso. Eu, na minha ingenuidade infantil, senti uma pontada de gratidão. Mal sabia eu que ela não estava consertando um homem quebrado, mas sim o remodelando para seus próprios propósitos. O casamento aconteceu em um cartório, menos de 1 ano depois da primeira caçarola. Foi uma cerimônia fria e sem convidados, da qual me lembro apenas do vestido bege de Sarah e da ausência total de qualquer menção à minha mãe. A partir daquele dia, a transformação da nossa casa e da nossa vida começou. Sarah tinha 2 filhos, Kevin e Léo, ambos na casa dos 20 anos, que nunca moraram conosco, mas se tornaram presenças constantes, aparecendo sempre com uma história triste sobre um aluguel atrasado ou um carro quebrado. Meu pai, ansioso para agradar sua nova esposa e construir sua nova família, abria a carteira sem hesitar. O golpe mais devastador veio quando Sarah o convenceu de que nossa casa, o lugar onde cresci e onde cada canto guardava uma memória da minha mãe, era pequena e cheia de fantasmas. Eles a venderam e usaram o dinheiro, incluindo o fundo que meus pais haviam meticulosamente guardado para minha faculdade, para dar entrada em uma casa suburbana estéril, com um jardim que Sarah insistia em decorar com gnomos de cerâmica. A desculpa era sempre a mesma: é um investimento no nosso futuro, e no futuro de todos nós. Naquela casa nova e fria, eu me tornei um acessório, um lembrete inconveniente de uma vida passada. As conversas durante o jantar giravam em torno das dívidas dos filhos dela, das férias em cruzeiros que ela sonhava em fazer e das dezenas de ideias de negócios que ela tinha para meu pai, um homem que nunca havia demonstrado qualquer talento para o empreendedorismo. Meu aniversário de 16 anos passou em branco. As reuniões de pais e mestres foram ignoradas. Eu era um fantasma que lavava a própria louça e desaparecia no quarto. Foi por isso que arrumei o emprego na lanchonete. Eu precisava de dinheiro para coisas básicas, mas, mais do que isso, eu precisava de um lugar para existir, um lugar que não fosse aquela casa. As longas horas, o chão gorduroso, os clientes rudes, tudo era preferível à indiferença gélida que me esperava em casa. Meu primeiro contra-cheque foi um símbolo de liberdade. Comprei um par de tênis novos, algo que não tinha há anos. A reação de Sarah foi imediata. Que maravilha! Ethan, agora você pode ajudar a pagar as contas, como um adulto, disse ela, com um sorriso doce e venenoso. A pressão se tornou sistemática. Começou com uma pequena ajuda para a conta de internet, depois para a conta de luz, até que se tornou uma exigência clara de que eu entregasse meu salário inteiro a eles no dia do pagamento. Somos uma família, meu pai repetiu o mantra de Sarah, e em uma família,
Todos contribuem. A hipocrisia era gritante, já que seus filhos só apareciam para subtrair. A noite final, a da minha expulsão, foi o clímax de anos de erosão emocional e financeira. A ideia da franquia de iogurte congelado era a mais absurda de todas. Eles precisavam de $20.000 para a taxa inicial, dinheiro que não tinham. Já haviam esgotado suas economias e o crédito. Foi quando se viraram para mim, sentado na mesa da cozinha, sob a luz fria da luminária. Meu pai, com Sarah ao seu lado como uma ventrílocua, explicou o plano. Eles não queriam apenas os meus $800 economizados, eles queriam que eu ligasse para o banco e liberasse o pequeno fundo de $5.000 que minha avó materna havia deixado para mim, um dinheiro intocável, meu último elo com a família da minha mãe. Não, eu disse. A palavra saiu mais firme do que eu esperava. Esse dinheiro é para a faculdade. Foi o desejo da vovó. O rosto de Sarah se contorceu em uma máscara de indignação. Egoísta! Depois de tudo que fizemos por você, abrigando e alimentando você, você quer dizer, depois de gastar em meu fundo da faculdade em uma casa que eu nunca quis, retruquei, o ressentimento de anos finalmente transbordando. A discussão escalou. Foi quando olhei para meu pai, implorando com os olhos para que ele se lembrasse de quem era, para que ele me defendesse. Mas não havia nada lá. Seus olhos estavam vazios, refletindo apenas a vontade de Sarah. Foi ele quem deu o ultimato. Ou você faz parte desta família e ajuda, ou não faz parte de nada. Entregue o dinheiro, Ita, ou saia. Eu me levantei. O silêncio na sala era pesado. Fui até meu quarto. Peguei a mochila que, por algum instinto, eu já havia preparado, e caminhei de volta para a porta da frente. Não olhei para trás. Enquanto minha mão girava a maçaneta, a voz dele me alcançou com a sentença final. E então, o som da porta batendo, e o abraço gelado da noite de Chicago, que, naquele momento, pareceu mais acolhedora do que a casa que eu deixará para trás. A realidade da minha nova existência me atingiu com a força de um impacto físico no momento em que a luz do hall de entrada desapareceu e a escuridão da rua me engoliu. A porta fechada não era apenas um pedaço de madeira, era uma lápide para minha infância. Por um longo e aterrorizante minuto, fiquei paralisado na calçada, enquanto a neve fria e úmida se infiltrava pela gola do meu moletom e escorria pelas minhas costas. O vento de Chicago, famoso por sua crueldade, assobiava ao meu redor como um predador, cada rajada roubando um pouco mais do calor do meu corpo. Carros de luxo passavam, seus pneus sibilando na neve derretida, respingando lama gelada nas minhas calças jeans. Para os seus ocupantes, em seus casulos quentes e iluminados, eu era menos que invisível. A cidade, que sempre fora meu lar, de repente se tornou um labirinto alienígena e hostil. O pânico subiu pela minha garganta, um nó apertado e gelado. Eu precisava me mover, precisava encontrar calor, precisava sobreviver àquela noite. Minha mente desesperada se agarrou à única opção viável. Juntei meus $83,50 como se fossem um tesouro e embarquei no primeiro ônibus noturno que apareceu. O baque da porta se fechando atrás de mim e o calor abafado do aquecedor foram o alívio mais profundo que eu já senti. Encontrei um assento no fundo, perto da janela, e observei a cidade se transformar em um borrão de luzes e sombras. O ônibus era um microcosmo da madrugada de Chicago, uma faxineira dormitando com a cabeça encostada na janela, um homem em um terno amarrotado que provavelmente havia perdido o último trem, e algumas outras almas perdidas, cada uma presa em seu próprio mundo de exaustão e preocupação. A cada solavanco do veículo, eu repassava a cena final em minha casa. A satisfação no rosto de Sarah, o vazio nos olhos do meu pai. Ondas de raiva me aqueciam por dentro, seguidas por tsunamis de medo que me deixavam tremendo. Tive que morder o interior da minha bochecha com força para não começar a chorar ali mesmo. O trajeto circular do ônibus se tornou um carrossel melancólico da minha vida antiga, passando a poucas quadras de lugares que guardavam lembranças felizes, agora irremediavelmente manchadas. Por volta das 3 da manhã, o motorista, um homem corpulento com um olhar cansado, parou o ônibus em um terminal e se aproximou. "Olha, garoto", disse ele, com a voz rouca, mas sem maldade. "Eu sei o que você está fazendo, mas você não pode ficar aqui a noite toda." Minha rota acabou. Expulso para o frio mais uma vez, comecei a caminhar sem rumo. O frio era mais intenso agora, e meus pés estavam dormentes. A ideia de dormir em um caixa eletrônico ou em uma entrada de prédio passou pela minha cabeça, mas o medo do que poderia acontecer era maior que o cansaço. Foi então que vi, a 2 quadras de distância, o brilho familiar e acolhedor do letreiro de neon da lanchonete de Ners Delig. A esperança me deu forças para os últimos passos. Pela janela, vi Gus, o gerente do turno da noite, limpando a chapa. Ele me viu, franziu a testa e veio até a porta, destrancando-a. "E o que diabos você está fazendo aqui a essa hora?" Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia falar. Vendo meu estado, ele me puxou para dentro. "Sente-se", ordenou, apontando para um banco no balcão. Sem mais perguntas, ele me serviu uma caneca fumegante de café e, minutos depois, colocou um prato com ovos mexidos e bacon na minha frente. O calor da caneca em minhas mãos era a única coisa que parecia real. Entre garfadas, contei a ele uma versão resumida e embargada da história. Gus, um veterano do Vietnã com mais rugas no rosto do que um mapa rodoviário, apenas ouvia, balançando a cabeça. Quando terminei, ele pegou meu prato vazio. "A vida dá uns golpes duros, garoto", disse ele, com sua voz grave. "O truque é não ficar na lona. Fique aqui no balcão. Ninguém vai te incomodar."
pelo menos estará seguro e aquecido. Aquele ato de compaixão de um homem que mal sabia meu sobrenome foi a âncora que me impediu de ser levado pela maré de desespero. Ao amanhecer, a névoa de choque começou a se dissipar, substituída por uma clareza gelada. Eu não podia depender da bondade de Gus para sempre. Havia um último recurso, uma linha de vida que Sarah havia se esforçado tanto para cortar. Tio David, o irmão mais novo da minha mãe. Com os dedos rígidos de frio e nervosismo, peguei o telefone público no canto da lanchonete, o aparelho frio e cheirando a metal. O som de cada moeda caindo no cofre era como uma batida de martelo. Hesitei antes de discar o último número. E se ele não atendesse? E se ele me culpasse? Respirei fundo e disquei. A voz dele, depois de 3 toques que pareceram uma eternidade, foi um bálsamo. Alô, era a voz do meu tio, inalterada pelo tempo. Tio David, minha própria voz era um sussurro rouco. É o Ethan. O silêncio do outro lado foi pesado, carregado de choque e 1000 perguntas não feitas. Ethan, meu Deus, onde você está? O que aconteceu? Sua voz, você está bem? Foi a preocupação genuína em sua voz que quebrou a barragem. O controle que eu mantive durante toda a noite se desfez, e eu desabei em soluços, apoiando a testa no vidro gelado da cabine telefônica enquanto contava a história da traição do meu pai. Eu não precisei ouvir sua resposta para sentir a fúria crescendo do outro lado da linha. Aquele desgraçado, ele rosnou. Ele finalmente fez isso. Depois de tudo que Eleanor... Ethan, me escute. Fique exatamente onde você está. Estou indo te buscar. Apenas me diga o endereço. A espera foi torturante, mas menos de 1 hora depois, o sedã velho e amassado do meu tio parou bruscamente na frente da lanchonete. Quando abri a porta do carro, o calor do aquecedor me envolveu. David não disse uma palavra. Ele saiu do carro, me puxou para fora da cabine telefônica e me envolveu em um abraço de urso que tirou o ar dos meus pulmões e, ao mesmo tempo, me deu vida. Durante o trajeto para sua casa nos subúrbios, ele exigiu a história completa. Enquanto eu falava, via seus nós dos dedos ficarem brancos no volante. Ele amaldiçoou meu pai e Sarah com uma raiva justa que me validou de uma forma que eu precisava desesperadamente. Sua mãe, disse ele, com a voz embargada. Ela ficaria com o coração partido. Ela merecia muito mais do que aquele homem se tornou. A casa do meu tio era o oposto da vitrine estéril de Sarah. Era menor, um pouco bagunçada, cheirava a café e amaciante de roupas, e cada superfície estava coberta de fotos de família e projetos de arte da escola. Era um lar. Minha tia Maria, uma mulher de sorriso fácil e olhos gentis, estava esperando na porta com um roupão. Ela me abraçou como se eu fosse seu próprio filho, me guiando para a cozinha enquanto meu tio continuava a resmungar. Meu primo Lucas, que eu não via há anos, me deu um aceno tímido e depois me mostrou seu quarto, onde um colchão com lençóis limpos já estava preparado no chão. Ele abriu espaço em sua estante para meus poucos livros e em sua gaveta para minhas poucas roupas. Aquela noite, deitado no escuro, ouvindo o zumbido suave da geladeira e a respiração tranquila de Lucas, eu chorei. Não de tristeza ou medo, mas de um alívio avassalador. Eu não estava mais sozinho. Eu tinha sido encontrado. Nos meses seguintes, a casa do meu tio se tornou meu santuário e minha base de operações. Eles me deram a estabilidade que eu precisava para começar a me reconstruir. Insisti em manter meu emprego, não mais por necessidade imediata, mas por princípio. Cada dólar ganho era um passo em direção à independência total. A escola se tornou meu campo de batalha. Eu estudava com uma determinação feroz, alimentado pela raiva e pelo desejo de provar meu valor. Cada nota era um ato de desafio. David me ajudou a preencher os formulários para a faculdade, e Maria revisou minhas redações. Lucas se tornou o irmão que eu nunca tive. Eu me formei no ensino médio com honras. A carta de aceitação da Universidade de Illinois, acompanhada de uma generosa bolsa de estudos por mérito, chegou em uma tarde ensolarada de primavera. Abri o envelope na mesa da cozinha, cercado pela minha nova família, e a explosão de alegria deles foi a minha maior recompensa. Durante todo esse tempo, não houve uma única palavra do meu pai. O silêncio dele era a confirmação final de que eu havia tomado a decisão certa. A dor da sua rejeição ainda existia, mas agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Naquele dia, olhando para os rostos felizes do meu tio, da minha tia e do meu primo, eu fiz uma promessa silenciosa. Minha vingança não seria gritar ou confrontar, seria construir uma vida tão bem-sucedida, tão cheia de alegria e amor, que o homem que me jogou fora se tornaria uma nota de rodapé insignificante na minha história. Ele queria que eu fracassasse. Eu me recusava a dar-lhe essa satisfação. A transição da casa do meu tio para o campus da Universidade de Illinois foi como emigrar para um novo país. Eu estava cercado por milhares de pessoas da minha idade, mas nunca me senti tão sozinho. A liberdade era estonteante, mas também aterrorizante. Eu escolhi engenharia de software não apenas pela promessa de um bom emprego, mas porque eu ansiava por um mundo governado pela lógica e por regras imutáveis. Em um programa de computador, não há espaço para manipulação emocional, desculpas ou favoritismo. Se o código estivesse certo, ele funcionava. Se estivesse errado, não. Ponto final.
Essa certeza binária era o antídoto perfeito para o caos de favoritismo e injustiça em que eu havia sido criado. Eu mergulhei nesse mundo com a devoção de um monge. Minha rotina era um exercício de disciplina militar. Meu despertador tocava às 5 da manhã no meu minúsculo quarto de dormitório, que eu dividia com um colega que parecia estar se formando em festas noturnas. Enquanto ele roncava, eu me vestia no escuro e atravessava o campus silencioso e gelado até a biblioteca, com o vapor da minha respiração me precedendo. Eu estudava por 3 horas antes da minha primeira aula às 9. Minhas aulas eram meu campo de batalha intelectual, estruturas de dados, design de algoritmos, inteligência artificial. Eu não era o aluno mais naturalmente brilhante, mas ninguém, absolutamente ninguém, trabalhava mais do que eu. Eu sentava na primeira fila, fazia anotações meticulosas e visitava os professores em seus horários de expediente com tantas perguntas que alguns pareciam genuinamente irritados, enquanto outros viam a chama da minha ambição. Para sobreviver, eu mantinha 2 empregos, 20 horas semanais no suporte de TI da universidade, um purgatório de senhas esquecidas, impressoras emperradas e o pânico de alunos que haviam deletado suas teses. E nos fins de semana, eu pegava o trem de volta para o subúrbio para trabalhar por mais 16 horas na lanchonete de Gus, onde ele agora me pagava um pouco mais e me chamava de meu garoto da faculdade. Cada dólar ganho era meticulosamente orçado, aluguel do dormitório, livros, comida barata e uma pequena quantia para minha conta poupança. Minha vida social era praticamente inexistente. Eu via os outros alunos formando grupos de estudo que se transformavam em amizades, saindo para bares, indo a jogos de futebol. Lembro-me vividamente de uma noite de sexta-feira, exausto após uma prova de cálculo, em que meu colega de quarto me convidou para uma festa. Por um breve momento, eu considerei. A ideia de ser um adolescente normal, de rir, de talvez conhecer uma garota, era incrivelmente tentadora. Mas então olhei para a pilha de livros na minha mesa e para o saldo da minha conta bancária. Eu recusei. Naquela noite, enquanto o som da música e das risadas ecoava pelo campus, eu estava na biblioteca, sozinho, desvendando um algoritmo complexo. Não era uma escolha, era uma necessidade. Meu único respiro era a casa do meu tio. Aqueles jantares de sábado eram sagrados. O cheiro do assado de Maria, as discussões acaloradas e amigáveis com David sobre os Bears, e as sessões de videogame com Lucas, que agora me via como um herói, eram o combustível que me mantinha em movimento. Eles nunca me deixaram esquecer que eu tinha um lar de verdade para onde voltar. Meu ponto de virada veio no 3º ano, na aula de sistemas avançados do Dr. Alistair Finn. Finn era uma lenda no departamento, um homem britânico excêntrico e brilhante, com uma reputação de ser brutalmente exigente. Ele viu algo em mim, talvez a mesma intensidade que ele tinha. Ele me deu um projeto extra, um problema de otimização que o departamento de pós-graduação estava lutando para resolver. Por 3 semanas, eu mal dormi, obcecado com o problema. Finalmente, tive um momento de clareza às 4 da manhã. Corri para o laboratório de informática e codifiquei a solução. Quando apresentei a ele, Finn me olhou por cima dos óculos, um raro sorriso se formando em seus lábios finos. Sr. Collins, disse ele, acho que você está pronto para o mundo real. Foi ele quem me conseguiu um estágio na Innovat Dynamics, uma startup de tecnologia que estava começando a fazer barulho. Meu primeiro dia na Innovat Dynamics foi como entrar em outro planeta. O escritório era um espaço aberto e vibrante, com paredes de vidro, puffs coloridos e uma cozinha abastecida com lanches grátis. Eu me senti um completo impostor em minhas roupas baratas. Fui designado para uma pequena equipe que trabalhava em um novo aplicativo de logística. Minha tarefa era modesta, mas eu a tratei como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eu chegava primeiro e saía por último. Durante minhas pausas para o almoço, em vez de socializar, eu estudava o sistema de gerenciamento de dados da empresa, que eu havia notado ser incrivelmente ineficiente. No meu tempo livre, à noite, no meu dormitório, comecei a escrever um script para automatizá-lo e otimizá-lo. 2 semanas antes do fim do meu estágio, apresentei meu projeto paralelo ao meu gerente. Ele ficou chocado. O script economizaria para a empresa milhares de horas de trabalho anualmente. A notícia se espalhou, e no meu último dia, o CEO da empresa me chamou em sua sala e me ofereceu um contrato em tempo integral com um salário que me fez quase engasgar. O dia da minha formatura foi surreal. Enquanto eu estava sentado naquela arena lotada, tudo o que conseguia pensar era na jornada. O garoto tremendo de frio em um ponto de ônibus agora estava ali, com um diploma de engenharia e um futuro brilhante. Quando meu nome foi chamado, a torcida da minha pequena família, David, Maria e Lucas, foi a mais barulhenta. Depois, do lado de fora, Maria me entregou um presente. Era uma foto da minha mãe, sorrindo, em um porta-retrato de prata. Ela estaria explodindo de orgulho. Meu querido, disse ela, com os olhos marejados. David me deu um tapa nas costas, forte o suficiente para me fazer tropeçar. Você conseguiu, garoto. Por conta própria. Naquele momento, em meio à alegria deles, senti uma pontada fugaz de tristeza pela ausência do meu pai. Não era que eu o quisesse ali, mas eu lamentava o pai que ele poderia ter sido. Então, a sensação passou, substituída por uma gratidão avassaladora pela família que o destino me dera. Os anos seguintes foram uma escalada vertiginosa. A Innovat Dynamics explodiu, e minha carreira junto com ela. Eu me tornei o líder da equipe de desenvolvimento, depois o diretor de engenharia. As longas horas continuaram,
mas agora eram alimentadas por paixão, não por desespero. As ações da empresa que recebi como parte do meu contrato inicial dispararam de valor, e pela primeira vez, eu era mais do que apenas estável, eu era rico. 5 anos após a formatura, executei o plano que vinha acalentando por anos. Convidei meus tios e primo para jantar em um restaurante chique, um lugar que eles nunca iriam por conta própria. No final da refeição, deslizei um envelope pela mesa. Ethan, não precisava disso, disse Maria, pensando que era dinheiro para o jantar. David o abriu. Dentro, estava o comprovante de que a hipoteca de sua casa havia sido totalmente quitada. Ele olhou para o papel, depois para mim, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele não conseguia falar. Como? Ele gaguejou. Vocês me deram uma casa quando eu não tinha nenhuma. Eu disse, minha voz firme, mas cheia de emoção. É o mínimo que eu poderia fazer para pagar o aluguel. Aos 30 anos, minha vida estava estabilizada. Eu morava em um belo apartamento com vista para o lago Michigan. Eu estava em um relacionamento saudável com Clara, uma arquiteta que conhecia em uma galeria de arte. Ela conhecia minha história e admirava a resiliência que ela forjou em mim. A lembrança do meu pai e de Sarah havia se tornado uma história distante, um capítulo de um livro que eu raramente abria. Mais de uma década de silêncio absoluto havia passado. Eu acreditava que eles haviam me esquecido, assim como eu havia tentado esquecê-los. O passado, no entanto, tem uma maneira teimosa de não permanecer enterrado. E o meu estava prestes a bater à minha porta. Minha vida, por quase uma década, havia encontrado um ritmo de felicidade tranquila e previsível. Aos 31 anos, eu era o vice-presidente de engenharia da Innovate Dynamics, a startup que havia se tornado uma força no setor de tecnologia. Mas o sucesso profissional era apenas o pano de fundo. A verdadeira obra-prima da minha vida era a normalidade que eu havia construído com tanto esmero. Era o som da risada de Clara ecoando em nosso apartamento espaçoso enquanto preparávamos o jantar juntos. Eram os fins de semana preguiçosos passados em livrarias ou caminhando pela orla do lago. Eram as discussões triviais sobre qual filme assistir ou para onde viajar nas férias. Eram as pequenas, preciosas pedras que formavam o alicerce de uma vida segura. O garoto de 17 anos, abandonado na neve, parecia uma figura de um romance trágico que eu havia lido há muito tempo. Eu havia construído uma fortaleza ao redor do meu presente, e suas muralhas, eu acreditava, eram altas e inexpugnáveis. A primeira pedra foi arrancada dessa muralha em uma terça-feira chuvosa de abril. A cidade de Chicago estava envolta em uma névoa cinzenta, e as gotas de chuva batiam suavemente contra as janelas panorâmicas do meu escritório. Eu estava liderando uma reunião de estratégia, discutindo o lançamento de um novo produto com os chefes de departamento. Eu estava no meu elemento, confiante, articulando minha visão, respondendo a perguntas difíceis com a facilidade que vinha da experiência. No meio da minha apresentação, meu celular pessoal, deixado na mesa, vibrou. Ignorei, mas ele vibrou novamente. Uma rápida olhada no identificador de chamadas me fez parar no meio de uma frase. Tio David. Seu nome piscava na tela. Uma regra não dita entre nós era que ele nunca ligava para o meu celular do trabalho, a menos que fosse uma emergência. Pedi licença à minha equipe, um nó de pavor se formando no meu estômago. Fui para o corredor e atendi. David, o que aconteceu? Está tudo bem com a Maria e o Lucas? Sim, todos estão bem. Ethan, acalme-se, ele disse, mas sua voz estava carregada com uma hesitação que eu nunca tinha ouvido antes. Ele, que sempre foi direto e franco, parecia estar escolhendo as palavras com um cuidado infinito. Escute, eu debati comigo mesmo o dia todo se deveria fazer esta ligação. Eu juro por Deus que hesitei. A última coisa que eu quero no mundo é arrastar aquele lixo de volta para sua porta. O ar em meus pulmões pareceu congelar. Havia apenas um tipo de lixo que exigiria um prefácio tão solene. É sobre ele, eu disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração fria e vazia. Um longo e pesado suspiro viajou pela linha telefônica. Sim, é sobre o Mark. David me contou que, na noite anterior, ele havia parado em um bar antigo do bairro para assistir a um jogo, algo que não fazia há anos. Lá, ele encontrou Bill Jen, um amigo mútuo da família dos tempos antigos, um homem que conhecia todos nós antes do grande cisma. Bill, alheio à profundidade da nossa ruptura, cumprimentou David calorosamente. Depois de algumas cervejas, começou a colocar o papo em dia. A história que ele contou, e que David agora me recontava com uma relutância palpável, era uma longa e sórdida crônica de um colapso em câmera lenta. A franquia de iogurte congelado, o altar no qual meu futuro havia sido sacrificado, foi um desastre previsível. Bill contou que eles investiram em máquinas italianas caríssimas e em dezenas de sabores exóticos, mas abriram a loja em um local com pouco tráfego de pedestres. Eles não tinham um plano de negócios, apenas o otimismo delirante de Sarah. Em 18 meses, a falência foi declarada, levando consigo todas as economias que lhes restavam. Mas não parou por aí. Foi o início de um padrão. Sarah, sempre em busca do próximo esquema de enriquecimento fácil, os arrastou para um negócio de marketing multinível que vendia um suco milagroso da Amazônia. Eles encheram a garagem da casa com caixas do produto que nunca conseguiram vender. Depois, compraram o estoque de um aparelho de exercícios abdominais de um infomercial, convencidos de que se tornariam distribuidores exclusivos. Cada falha era seguida por acusações, dívidas e mais desespero. A casa, o grande símbolo da nova vida deles, comprada com o dinheiro que deveria ter pago minha educação, foi a próxima a cair. Bill descreveu o declínio.
O jardim antes imaculado ficou cheio de ervas daninhas. A pintura começou a descascar. Eles fizeram uma segunda hipoteca, depois uma terceira. Finalmente, a placa de execução hipotecária apareceu no gramado. Ver a casa que me custou tanto ser perdida por pura incompetência e ganância era uma forma de justiça poética tão amarga que me deixou enjoado. E a Sarah? Perguntei, sentindo uma frieza se espalhar pelo meu peito. Exatamente o que você esperaria, disse David com desprezo. Bill disse que, no dia em que o aviso final do banco chegou, os vizinhos ouviram uma briga monumental, gritos, coisas quebrando. No dia seguinte, um caminhão de mudança apareceu. Sarah pegou tudo de valor, os móveis bons, as joias, o que restava no banco, e desapareceu. Deixou-o com um sofá velho, uma televisão e as dívidas. Aparentemente, ela foi morar com o filho mais velho. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Meu pai, o homem que escolheu uma família postiça em vez de seu próprio sangue, foi descartado por eles no momento em que se tornou um fardo. O relato de Bill sobre o estado atual do meu pai era sombrio. Ele vivia sozinho em um pequeno apartamento em Pilsen, um bairro que passava por uma gentrificação, mas onde ele habitava os prédios antigos e decadentes. O estresse e a bebida haviam cobrado seu preço. Bill o descreveu como um homem envelhecido, curvado, com as mãos trêmulas de um alcoólatra. Ele havia sido demitido de seu emprego corporativo há anos por baixo desempenho e agora vivia de bicos de zeladoria e de uma pequena previdência social. Um homem doente, quebrado e completamente só. Enquanto David falava, eu me afastei do corredor e voltei para o meu escritório, olhando para a cidade lá fora. Eu não senti a euforia da vingança que o meu eu de 17 anos sonhava. Senti um vazio cinzento. A história da queda de Mark Collins parecia a biografia de uma pessoa que eu nunca conheci. Havia uma sensação de inevitabilidade, uma equação matemática que finalmente havia sido resolvida. Ações tinham consequências. Era a ordem fria do universo se reafirmando. Mas então, algo inesperado me atingiu. Uma imagem surgiu na minha mente, não solicitada. Eu, com 5 anos, aprendendo a andar de bicicleta. Eu caí e ralei o joelho. Meu pai correu até mim, me pegou no colo, limpou a sujeira e disse: "Você é mais forte do que a queda." Uma pontada de pena me atingiu, não pelo homem patético que ele havia se tornado, mas pela perda daquele pai. O pai que existia antes da morte da minha mãe, antes de Sarah, antes da escuridão o consumir. Ethan, a voz de David me puxou de volta. A parte mais estranha, é por isso que estou te ligando. No final da conversa, Bill disse que Mark perguntou por você. Aparentemente, pela primeira vez em todos esses anos. Meu corpo inteiro enrijeceu. O vazio e a pena evaporaram, substituídos por um alarme frio e familiar. Era o mesmo sentimento que eu tinha quando Sarah entrava no meu quarto para conversar sobre as finanças da casa. Era o prelúdio de um pedido. Ele vai me procurar. Ele quer dinheiro, eu disse. Minha voz dura como aço. Eu não sei, garoto, mas meu instinto diz que sim. David admitiu. Eu não queria que você fosse pego de surpresa. Lembre-se, você não deve nada a ele. Nem um pingo de simpatia. Agradeci, desliguei e voltei para minha mesa. A reunião havia terminado. Fiquei sozinho, olhando para a chuva. Naquela noite, quando contei a história para Clara, ela segurou minha mão e disse as palavras que eu precisava ouvir. Você construiu esta vida. Ninguém tem o direito de ameaçá-la. Mas enquanto eu estava deitado na cama naquela noite, olhando para o teto, eu sabia que a ligação de David não era um aviso. Era uma contagem regressiva. A fortaleza que eu construíra por 13 anos estava prestes a sofrer um cerco. A ligação do meu tio não foi uma pedra atirada em um lago. Foi uma carga de profundidade. A explosão inicial de choque deu lugar a um maremoto de ansiedade que inundou silenciosamente os alicerces da vida que eu havia construído com tanto cuidado. As 3 semanas seguintes foram uma forma de tortura em câmera lenta. O mundo exterior permaneceu o mesmo, mas minha paisagem interna havia se transformado em um território hostil. Eu me pegava em reuniões de alto nível, olhando para as projeções financeiras, mas minha mente estava em outro lugar, ensaiando conversas que talvez nunca acontecessem, construindo defesas para ataques que ainda não haviam sido lançados. O sono, meu antigo refúgio, tornou-se fragmentado, assombrado por sonhos de portas batendo e da sensação de neve fria no meu rosto. Clara, com sua percepção aguçada, viu tudo. Ela notou como eu comecei a verificar 2 vezes as fechaduras à noite, como meu corpo enrijecia sempre que o interfone tocava. Uma noite, ela me encontrou na sala de estar às 3 da manhã, olhando para as luzes da cidade. Ela não disse nada, apenas sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. É como se eu estivesse esperando que um fantasma batesse na porta, eu finalmente admiti, a voz rouca de exaustão. Mas o fantasma não é o homem que me expulsou, é o pai que eu amava antes disso. E eu não sei qual dos dois vai aparecer. Ela apertou minha mão. Talvez nenhum deles apareça, e talvez o silêncio continue. E se ele aparecer, lembre-se, fantasmas não têm poder a menos que você o dê a eles. E você não é mais uma criança assustada em uma casa mal assombrada. Esta é a sua casa. A lógica dela era um bálsamo, mas não a cura. Com o passar dos dias, a ansiedade aguda diminuiu para um zumbido baixo e constante de pavor. Eu quase me convenci de que tinha sido um alarme falso. E foi exatamente nesse momento de calmaria perigosa que a carta chegou. Era um sábado ensolarado.
O tipo de dia que parecia zombar de qualquer preocupação. Nós tínhamos ido ao mercado de agricultores, e o apartamento estava cheio do cheiro de pão fresco e manjericão. A vida parecia perfeita, normal. Descendo para checar a correspondência, eu estava de bom humor, pensando no jantar que faríamos. O hall de entrada do nosso prédio era um lugar de luxo discreto, com caixas de correio de latão polido e mármore frio no chão. E lá, enfiado entre um catálogo de arte e uma revista de arquitetura, estava um envelope branco, fino e enrugado, que parecia gritar sua inadequação naquele ambiente. Meu nome e endereço estavam escritos à mão. A caligrafia era fraca, as letras lutando para se manterem retas, como um exército cansado, mas era inconfundível. A maneira como "ita" era formado, o laço no H, era a mesma mão que havia assinado meus boletins escolares, que havia escrito cartões de aniversário que eu ainda guardava em uma caixa empoeirada. Era a caligrafia dele, mais doente, uma versão fantasmagórica de si mesma. Senti o sangue gelar nas minhas veias. O elevador subindo pareceu levar uma eternidade, cada andar um baque surdo no meu peito. Clara estava na cozinha, desempacotando legumes, cantarolando uma melodia suave. Ela olhou para mim e seu sorriso vacilou. "Ita, o que foi? Você parece que viu um fantasma." A ironia quase me fez sufocar. Eu não consegui responder. Apenas caminhei em silêncio até o meu escritório, meu santuário de ordem e controle, e fechei a porta suavemente atrás de mim. Sentei-me à minha mesa de mogno maciço, o envelope barato parecendo uma mancha em sua superfície polida. Não o rasguei. Com uma precisão deliberada e fria, peguei um abridor de cartas de prata e deslizei a lâmina pela borda, um ato de controle em uma situação que parecia estar fugindo de mim. A folha de papel pautado dentro parecia frágil, quase se desintegrando ao toque. Eu li a carta uma vez, rapidamente, e uma onda de raiva quente e familiar me dominou. A audácia, a manipulação descarada. Então, forcei-me a ler novamente, desta vez devagar, dissecando cada frase como um advogado examinando um contrato hostil. Eu cometi erros, uma confissão passiva, sem dono. A vida não tem sido gentil, a culpa transferida para uma força externa e impessoal. Fico orgulhoso, uma tentativa de reivindicar uma paternidade que ele havia abdicado violentamente. E a frase final, "não quero nada de você", era a mentira mais ensurdecedora de todas. Era um insulto à minha inteligência. Minha mão se fechou, esmagando a carta em uma bola compacta de papel e dor. Com um grunhido de fúria, eu a arremessei na lixeira ao lado da minha mesa. Acabou. Era lixo, e seu lugar era no lixo. Mas eu não conseguia parar de olhar para a lixeira. Aquele pequeno monte de papel amassado parecia pulsar com uma energia sombria. Respirei fundo e saí do escritório. Clara estava parada do lado de fora, com o rosto cheio de preocupação. Eu não precisei dizer nada. Apenas acenei com a cabeça em direção à porta do escritório. Chegou. Ela entrou, pegou a carta da lixeira e a alisou sobre a mesa. Eu observei seu rosto enquanto ela lia, vendo um espelho das minhas próprias emoções. Primeiro a confusão, depois a indignação, e finalmente uma fúria protetora que fez seus olhos brilharem. "Não", disse ela, sua voz baixa e firme. "Absolutamente não. Isso não é um pedido de desculpas. É uma convocação. Ele está testando a água para ver se você ainda é o garoto que ele pode intimidar. Você vai jogar isso fora e nós vamos esquecer que isso aconteceu." Sua lógica era uma fortaleza. "Eu sei", eu disse, e eu realmente sabia. Cada parte racional do meu cérebro está gritando que você está certa, que isso é uma armadilha. "Então por que estamos discutindo isso?" ela perguntou, sua voz suavizando. Eu lutei para encontrar as palavras. Porque a minha parte racional, a parte que ainda se lembra de como era antes, não consegue tirar da cabeça a imagem da mão dele tremendo enquanto escrevia isso. "Não é por ele, Clara. É por mim. Eu preciso fechar este livro. Por 13 anos, ele foi esse monstro todo-poderoso na minha memória, o vilão da minha história. Eu preciso olhar para ele e ver o que ele realmente é. Um velho fraco e patético. Preciso que o monstro morra para que o fantasma possa finalmente descansar." A guerra dentro de mim durou 2 dias. Eu ia trabalhar, ia à academia, jantava com Clara, mas estava operando no piloto automático. Minha mente estava presa em um loop, alternando entre a raiva fria e uma curiosidade doentia. Na segunda noite, encontrei uma velha caixa de fotos. Lá estava ele, o meu primeiro pai, sorrindo, me segurando em seus ombros na praia. Foi naquele momento que a decisão se solidificou. Eu precisava separar o homem daquela foto do homem que escreveu a carta. Eu precisava ver o capítulo final com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, peguei a carta amassada da lixeira e a alisei novamente. Peguei meu telefone. Clara me observava da porta, sem dizer nada. Ela sabia que eu havia chegado a uma decisão. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu digitava a mensagem de texto. Deletei várias versões antes de chegar à formulação final, que era tão fria e transacional quanto um e-mail de negócios. Cafeteria no cruzamento da Clark com a Fullerton. Sábado, 14 horas, tenho 30 minutos. Mostrei a tela para Clara antes de enviar. Ela suspirou, uma mistura de resignação e preocupação em seus olhos. Ela se aproximou, não para me parar, mas para ficar ao meu lado. "Ok", disse ela suavemente. "Se você precisa fazer isso, você faz. Mas você não vai sozinho. Eu estarei em uma mesa no fundo. Ele não precisa me ver, mas eu estarei lá." Eu apertei de enviar. O som da mensagem sendo enviada foi o som de uma fechadura se abrindo, de um selo sendo quebrado. Não havia mais volta. Eu havia concordado em me encontrar com o arquiteto da minha maior dor,
e a única coisa que eu não sabia era se estava caminhando para um fechamento ou para uma demolição. A semana que antecedeu o sábado foi um exercício de dissociação. No trabalho, eu era um prodígio de foco, mergulhando em planilhas e projeções com uma intensidade que meus colegas confundiram com dedicação. Na realidade, era uma fuga. A complexidade do código e a certeza dos números eram um refúgio da confusão que se agitava dentro de mim. Em casa, eu era um fantasma. Eu me movia pelos cômodos, mas minha mente estava a quilômetros de distância, presa em uma cafeteria que eu ainda não havia visitado. Para evitar que Clara fosse perturbada pela minha insônia, passei várias noites no quarto de hóspedes, onde me revirava na cama, travando batalhas hipotéticas contra um inimigo cujo rosto eu mal conseguia lembrar. Clara se tornou minha estrategista-chefe. Todas as noites, sentávamos-nos à mesa da cozinha, não para jantar, mas para planejar. Isso não é uma reunião de família, ela repetia, sua voz firme me ancorando. É um exorcismo. Você não está lá para reconciliar ou perdoar. Você está lá para olhar o fantasma nos olhos, confirmar que ele não tem poder sobre você e, então, ir embora. Nós ensaiamos. O que você fará se ele chorar? Nada. Eu respondia. O que você dirá se ele mencionar sua mãe? Que ele perdeu o direito de pronunciar o nome dela. E se ele pedir dinheiro? A conversa termina. Era frio, brutal, mas necessário. Eu precisava entrar naquela sala com um roteiro, para que a emoção não pudesse me desviar do meu único objetivo. O fechamento, nos meus termos. No sábado, o ar estava frio e cinzento, um reflexo perfeito do meu humor. Dirigi até a cafeteria em silêncio absoluto, o rádio desligado. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade, esticando meus nervos já em frangalhos. Cheguei ridiculamente cedo e estacionei a 2 quadras de distância, observando a entrada da cafeteria. Às 13h45, entrei. O lugar era ruidosamente anônimo. Perfeito. O tilintar de xícaras, o zumbido do moedor de café, as conversas abafadas de estranhos, tudo formava uma parede de som que me isolava. Escolhi a mesa, pedi meu café e observei Clara entrar alguns minutos depois, uma figura de calma e elegância em meio à minha turbulência. Ela se acomodou em seu posto de observação, e a presença dela, mesmo à distância, era a única coisa que me impedia de sair correndo. Os 15 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada vez que o sino da porta tilintava, meu corpo inteiro enrijecia. Então, às 14h02, a porta se abriu novamente. E lá estava ele. A primeira coisa que me atingiu não foi o rosto dele, mas a maneira como ele se movia. Era o movimento de um homem que esperava que o mundo o empurrasse a qualquer momento. Ele estava envolto em um casaco de poliéster marrom, grande demais, as mangas cobrindo metade de suas mãos. A gola de sua camisa estava amarelada e puída. Seu rosto estava terrivelmente magro, a pele flácida sobre os ossos da bochecha, dando-lhe uma aparência esquelética. Havia uma mancha de cinza de cigarro em sua lapela. Ele emanava um cheiro fraco de mofo e solidão. O monstro imponente da minha memória, o homem cuja voz de trovão podia me fazer encolher, havia sido completamente aniquilado. Em seu lugar estava este espectro, esta concha vazia. O choque foi tão profundo que, por um momento, toda a minha raiva se dissipou, substituída por um vazio estupefato. Ele me viu. Seus olhos, a única coisa que eu reconheci, agora turvos e afundados em órbitas escuras, se arregalaram. Ele se aproximou da mesa com a hesitação de um animal se aproximando de uma armadilha. Ethan, sua voz era um arranhão, frágil e quebradiça. Eu não confiei em mim mesmo para falar, apenas assenti. Ele praticamente desabou na cadeira, o simples ato parecendo esgotar sua energia. O silêncio que se instalou era uma coisa física, pesada e sufocante. Ele tentou preenchê-lo. Está frio hoje, ele murmurou, esfregando as mãos ossudas. Eu não respondi. Ele tentou novamente. Este lugar é legal. Ele olhou ao redor, como se estivesse genuinamente impressionado com a mediocridade do lugar. Enquanto tentava abrir um pacote de açúcar para seu café, suas mãos tremiam tanto que os grânulos brancos se espalharam pela mesa. Foi um pequeno e patético vislumbre de sua fragilidade. Vendo que suas tentativas de normalidade eram fúteis, ele mergulhou de cabeça em seu monólogo ensaiado. Era carta, mas agora dramatizada com suspiros, pausas para efeito e o brilho de lágrimas em seus olhos. Ele falou de como Sarah o havia enganado, de como a economia o havia traído, de como a má sorte o havia seguido como uma sombra. Ele era o protagonista passivo de sua própria tragédia. Enquanto ele falava, eu me tornei uma estátua de gelo. Por fora, eu estava imóvel, meu rosto uma máscara inexpressiva. Por dentro, uma guerra estava sendo travada. Cada palavra manipuladora era combatida por uma lembrança vívida. A lembrança dele rindo com Sarah enquanto contava o meu dinheiro do salário. A lembrança da porta batendo. A lembrança do abraço do meu tio David. Eu olhei para Clara por uma fração de segundo. Ela estava olhando para mim por cima de seu livro, e em seus olhos, eu vi minha própria força refletida. Ele finalmente terminou seu discurso, a voz embargada, o rosto contorcido em uma súplica por absolvição. Ele esperava algo, simpatia, raiva, qualquer coisa. Eu lhe dei o silêncio. Um silêncio longo e desconfortável que o deixou se contorcendo em sua cadeira. E então,
Eu falei, minha voz cortando o ar como um caco de vidro. Vamos deixar uma coisa clara, Mark, eu disse. O uso de seu primeiro nome o fez recuar como se eu o tivesse agredido fisicamente. Nada disso aconteceu com você. Você não foi uma vítima das circunstâncias. Você era o arquiteto. Você não cometeu erros. Você tomou decisões. Você decidiu vender a casa que construiu com minha mãe. Você decidiu pegar o dinheiro da minha faculdade e dar a uma mulher que mal conhecia. Você decidiu me tratar como um caixa eletrônico. E quando eu disse não, você decidiu que um filho que não podia ser explorado financeiramente não tinha valor, e me jogou fora como lixo. Não confunda suas escolhas com má sorte. A fachada dele não apenas rachou, ela se desintegrou. A verdade, dita de forma tão direta e sem emoção, era um solvente para suas mentiras. Ele começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas de remorso, mas soluços altos e feios que fizeram as pessoas nas mesas próximas olharem. Ele cobriu o rosto com as mãos, seu corpo magro tremendo violentamente. E então, através dos soluços, veio a verdade. Eles vão me despejar no final do mês, ele engasgou. As palavras quase ininteligíveis. Eu não tenho para onde ir, e nada, ninguém. Eu vou para a rua. Ele se inclinou, sua voz caindo para um sussurro desesperado e conspiratório. Eu sei que não tenho o direito. Eu sei que sou a última pessoa no mundo que pode te pedir isso. Mas eu estou te implorando, filho, pelo amor de sua mãe, por favor, me deixe ficar com você. Eu durmo no chão. Eu não vou te atrapalhar. Só por um tempo. Por favor, eu não quero morrer na rua. O uso da palavra filho, a invocação da minha mãe, suas armas finais e mais vis. Olhei para o rosto manchado de lágrimas deste homem que compartilhava meu sangue, me implorando pela mesma compaixão que ele nunca me mostrou. E o que eu senti não foi ódio, nem perdão, nem tristeza. Foi a calma vasta e libertadora do nada. O fantasma estava morto. Lentamente, deliberadamente, levantei meu pulso e olhei para o meu relógio. Nossos 30 minutos acabaram. Eu disse, minha voz perfeitamente estável. O choque em seu rosto foi quase cômico. Ele olhou para mim, sua boca aberta em um soluço silencioso, a compreensão finalmente amanhecendo em seus olhos turvos. Levantei-me, tirei uma nota de $20 da carteira e a coloquei sobre a mesa, ao lado do açúcar que ele havia derramado. Sem uma última olhada, virei-me. Caminhei com passos firmes em direção à porta. Meu olhar encontrou o de Clara. Eu dei o sinal pré-combinado, um único e breve aceno de cabeça. Então, empurrei a porta e saí para a rua. O ar frio de Chicago encheu meus pulmões, e parecia a primeira lufada de ar verdadeiramente limpa que eu respirava em 13 anos. O exorcismo estava completo. O ar frio de Chicago que me atingiu ao sair da cafeteria não foi um choque, foi um batismo. Cada molécula de oxigênio que entrava em meus pulmões parecia esfregar e limpar as fuligens de 13 anos de uma ferida inflamada. Eu parei na calçada movimentada, mas o barulho da cidade, as buzinas, as sirenes, as conversas, parecia distante, abafado, como se eu estivesse envolto em uma bolha de silêncio absoluto. Não era o silêncio do choque ou do trauma, mas o silêncio de um quarto de onde um ruído irritante e incessante foi finalmente desligado. Pela primeira vez desde que eu era um garoto, não havia um e se, ou um porque eu, lumbindo no fundo da minha mente. Havia apenas quietude, o vasto e tranquilo alívio da finalidade. Clara emergiu da cafeteria momentos depois, movendo-se com um propósito calmo. Ela não correu até mim, ela se aproximou, e seus olhos examinaram meu rosto, não procurando por dor, mas por resolução. Ela viu o que precisava ver. Sem uma palavra, ela pegou minha mão. Sua palma era quente, um contraste reconfortante com a minha, que estava fria como gelo. O contato era a única linguagem que precisávamos. Juntos, viramos as costas para a cafeteria e começamos a caminhar, não para um destino específico, mas simplesmente para longe. Cada passo era uma afirmação, uma separação física do passado. Deixamos para trás não apenas um homem quebrado, mas a própria gravidade que por tanto tempo me manteve em sua órbita. No carro, a quietude continuou. Não era um silêncio constrangedor, mas um espaço para respirar. Foi só quando estávamos na autoestrada, com o horizonte da cidade se tornando uma silhueta no espelho retrovisor, que eu finalmente falei. Minha voz soou estranha para mim mesmo. Ele parecia tão pequeno, eu disse. Na minha cabeça, ele era sempre um gigante. Mesmo quando eu o odiava, ele era um gigante. Mas ele era apenas um homem pequeno e assustado. Clara estendeu a mão e colocou-a em meu joelho. Um simples gesto de ancoragem. Ele sempre foi pequeno, Ethan, disse ela suavemente. Foi você quem cresceu e se tornou um gigante. Naquela noite, na segurança do nosso apartamento, a barragem finalmente se rompeu, mas não na forma de lágrimas ou raiva. Foi um fluxo constante de palavras, um relato forense de cada segundo daqueles 30 minutos. Eu precisei externalizar, transformar a experiência em uma história com começo, meio e fim, para que ela pudesse finalmente ser arquivada. Clara ouviu pacientemente, seu foco total em mim. Quando terminei, um medo residual,
A última contração do velho fantasma emergiu. Eu olhei para ele no seu momento mais desesperado, um homem implorando por abrigo, e eu senti um vazio. Eu olhei para o meu relógio como se ele fosse um inconveniente na minha agenda. O que isso faz de mim? Clara? Depois de todos esses anos ressentindo por sua frieza, eu me tornei exatamente como ele. Ela se levantou e veio se sentar ao meu lado no sofá, pegando meu rosto entre suas mãos para que eu não pudesse desviar o olhar. Não ouse fazer isso, disse ela, sua voz feroz com uma lealdade que me comoveu. O que ele fez com você foi um ato de poder. Ele era forte e você era fraco, e ele esmagou você por conveniência. O que você fez hoje foi um ato de sobrevivência. Ele não estava te pedindo compaixão, estava te pedindo que você se tornasse seu cuidador, sua fonte de sustento, sua próxima vítima. Empatia sem limites não é uma virtude, é autoaniquilação. Você não mostrou falta de coração. Você mostrou a presença de uma espinha dorsal de aço, uma que você foi forçado a construir sozinho. Você não o abandonou. Você se recusou a se abandonar. E isso, Ethan, é a coisa mais corajosa que eu já vi. No dia seguinte, um domingo, liguei para David. Ele atendeu no primeiro toque, sua voz tensa. Então, eu contei a ele tudo. Ele ouviu em silêncio, e eu pude visualizá-lo em sua poltrona, absorvendo cada palavra. Quando mencionei a súplica em minha resposta final, David soltou um suspiro longo e trêmulo, como se estivesse segurando a respiração por 13 anos. Bom, ele disse, sua voz grossa de emoção. Graças a Deus. Você fez a coisa certa, garoto. Ele não apenas te expulsou de uma casa. Ele te expulsou da infância, da segurança. Você não devia nada a ele. Você é um bom homem. Ethan, você tem a força da sua mãe. E eu tenho muito orgulho de você. A validação do homem que havia sido meu verdadeiro pai em todos os aspectos importantes foi o selo final. O livro estava fechado. O tempo passou. 6 meses. Depois 1 ano. A memória daquele encontro na cafeteria não desapareceu, mas perdeu sua carga emocional. Tornou-se apenas um fato, um evento em minha linha do tempo, não o ponto focal dela. A notícia final chegou quase 2 anos depois daquele dia, mais uma vez através de David. Aparentemente, Bill Jensen, por um senso de obrigação distorcido, havia visitado Mark no lar de idosos subsidiado pelo Estado. A descrição que ele deu a David era desoladora. O lugar era limpo, mas desprovido de qualquer alegria, cheirando a desinfetante e repolho cozido. Mark estava em uma cadeira de rodas, olhando fixamente para uma televisão que ninguém estava assistindo. Ele estava mais magro, confuso, e mal reconheceu Bill. Ele não perguntou por ninguém, não falou do passado. Ele era apenas uma casca, um homem esperando o tempo passar. Ele não foi atingido por um raio de karma. Ele simplesmente se erodiu, desgastado por uma vida de mais decisões, até não sobrar quase nada. Foi um final silencioso e patético para um homem que, em minha mente, havia sido uma força tão barulhenta e destrutiva. Hoje, 3 anos se passaram desde o dia do exorcismo. Clara e eu compramos nossa casa nos subúrbios, não muito longe de David e Maria. Tem um grande carvalho no quintal e espaço para um jardim, que cultivamos juntos todo fim de semana. A vida é boa, não de uma maneira chamativa ou espetacular, mas de uma maneira real, sólida e profundamente gratificante. Às vezes, quando estou de joelhos na terra, plantando algo novo, eu penso nele. Penso no presente não intencional que ele me deu. Seu ato de crueldade foi o catalisador que me forçou a construir minha própria fundação, tijolo por tijolo. Sua ausência me permitiu preencher os espaços com pessoas de valor real. Seu egoísmo me ensinou que a verdadeira família não é uma obrigação de sangue, mas uma escolha diária de amor, lealdade e respeito. A vingança, percebo agora, não era o meu sucesso. Não era o meu dinheiro. Não era nem mesmo a satisfação de vê-lo quebrado. A vingança definitiva é a paz que sinto quando o sol da manhã entra pela janela da cozinha. É a risada de Clara. É o abraço caloroso do meu tio. É a certeza de que a casa que eu construí não é feita de madeira e pregos, mas de amor e escolhas. Ele não faz mais parte da história. Ele foi apenas a escuridão que me fez apreciar, com uma clareza desesperada, a beleza da luz. E aqui, na luz, eu plantei minhas raízes. E finalmente, floresci.